Olá, pessoal da quarta fase, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do círculo e da circunferência. Então, vocês estão lembrados que a gente falou o que é círculo, o que é circunferência? Bom, vamos relembrar aí um pouquinho antes de avançar no nosso assunto. Então, quando a gente fala de círculo, né? Nós estamos falando aqui da região interna desta imagem circular. Então, todo esse espaço interno, todo esse espaço de azul é o que a gente chama de círculo, né? A circunferência, por sua vez, é o contorno desta imagem. Então, este contorno aqui, ó, todos os pontos que formam esse contorno é a circunferência. O círculo, ele é a região interna, é como se ele fosse o espaço ocupado, a parte preenchida. E a gente também tem ainda, né, esse elemento raio, né, que ele é muito importante aí no estudo de círculo e de circunferência. E o que é o raio? Ele é aquele segmento de reta que nós vamos ter que parte do centro da circunferência até qualquer um dos pontos dessa circunferência. Quer dizer, ele parte do centro do círculo, né? Digamos assim, até qualquer ponto aqui da circunferência. Então, a qualquer ponto da extremidade. No círculo, todos os raios são iguais, têm a mesma medida, né? Então, é um segmento que parte do centro até uma das extremidades. A gente viu na aula passada como calcular o comprimento da circunferência. Hoje, nós vamos estar vendo como calcular a área de um círculo. Então, quando a gente vai calcular o comprimento de uma circunferência, nós usamos a fórmula 2 vezes π vezes o raio. Já para calcular a área, a fórmula é a seguinte. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, essa medida do raio, eu vou elevar ao quadrado e depois irei multiplicar por π para conseguir encontrar a área, ou seja, para conseguir encontrar o espaço ocupado por esse círculo. E aí a gente também lembra que π é um número irracional, né? Ele é um número aí infinito, representado por essa letra grega. Esse número ele é obtido através da comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? E a gente considera π para cálculos matemáticos como sendo 3,14. Certo? Então, fórmula do comprimento de uma circunferência, ou seja, da medida da circunferência, da medida do contorno. 2 vezes π vezes o raio. Agora, medida da área dessa circunferência é π vezes o raio ao quadrado, ok? Então, vamos aplicar essa área em uma questãozinha rápida para a gente conseguir compreender. Então, o problema diz assim. Dado um círculo cujo comprimento de raio mede 12 centímetros, considere π 3,14, qual vai ser a área, né? Teremos que área. Então, veja só, nessa questão ele nos manda considerar π 3,14. Mas, em geral, quando isso não aparece, a gente mesmo assim considera, porque essa é a representação padrão do π, quando a gente trabalha com cálculos de círculo e circunferência. Então, o que é que a gente sabe aqui dessa questão? Que o raio dela é 12, que π é 3,14, certo? E aí, a gente vai calcular a área. Qual é a fórmula da área? Eu vou ter π vezes o raio
ao quadrado. Então, vamos substituir o valor de π e o valor do raio, que é os valores que a gente já tem. Então, a área vai ser igual π. A gente tem aqui, ó, 3,14. Vezes raio, a gente tem aqui também, ó, 12. Só que esse 12, ele tá elevado ao quadrado, porque o raio está elevado ao quadrado. E aí, pelas regras, né, das expressões, as regras das operações, a gente sabe que a potência ela deve ser resolvida primeiro. Então, ela prevalece a multiplicação. Então, eu vou repetir aqui, ó, área igual 3,14 vezes, e a gente faz 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, né? Que a gente encontra aí 144. Ok? Então, agora fazendo 3,14 vezes 144, a gente vai perceber aí que a área desse círculo será de 452,16. Então, vejam que é uma conta simples de fazer, ela não tem um grau de dificuldade muito alto. Nós temos apenas que lembrar essa fórmula e lembrar que π a gente sempre vai considerar 3,14. Identificou o raio, então faz primeiro esse raio ao quadrado e depois multiplica esse valor por π e a gente acha a área do círculo. Então, esse círculo ele ocupa aí uma área de 452,16 centímetros quadrados. Lembrando que área é sempre dada em unidades ao quadrado, né? Então, seja centímetros quadrados, metros ao quadrado. Como o raio está em centímetro, minha área também permanece em centímetro. Certo, pessoal? Por hoje é só e até a próxima.